pessoal, estamos aqui mais um Upgrade Pray, o nosso culto de adoração a Deus que acontece todas as terças-feiras às 5 horas da manhã aqui no Zoom. Você que nos assiste pelo YouTube, em algum momento depois, o nosso convite é para que você esteja aqui com a gente ao vivo nessa reunião, participando conosco. Para isso, você encontra o link do grupo e da reunião aqui na descrição do vídeo. Após você assistir, né, toda essa mensagem, deixe seu like, compartilhe com alguém para que a palavra de Deus possa chegar até outras pessoas também que estão precisando ouvir. Então, nós já fizemos aqui a primeira parte da reunião, que nós já louvamos, nós já fizemos nossos pedidos, agradecimentos, já oramos a Deus, entregamos tudo isso nas mãos de Deus. E agora nós vamos compartilhar com vocês do YouTube a palavra de Deus, a parte da meditação. Então, hoje, quem vai trazer a meditação para nós é a Lucília Souza. Ela é lá de Minas Gerais e ela vai trazer para nós uma reflexão. Então, Lucília, seja muito bem-vinda, que Deus te use, Deus te abençoe, e que a voz dele possa ser ouvida através da sua voz nesta manhã. Obrigada. Amém. Obrigada. Cláudia, que bom estar com vocês na hora dessa, né? 5 da manhã. E é um prazer. E hoje eu vou falar sobre marcas do propósito, né? Antes disso, eu vou fazer uma breve oração para que a gente possa, então, fazer nossa meditação. Senhor, nosso Deus, nos inspira, ó Deus Espírito Santo, neste momento, para que possamos falar do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, marcas do propósito. O que são marcas, né? As marcas a gente hoje abre ali o YouTube, a TV, você vê várias marcas. Inclusive, eu tô com essa aqui, ó. Essa é a marca do Departamento Jovem da Igreja Adventista. E ele vem aqui com o símbolo da cruz, né? Os anjos tocando as trombetas, né? E aí ele simboliza toda uma mensagem que os jovens adventistas trazem para todo o mundo, né? A gente vê também as outras marcas, uma bem famosa é a marca da Nike. Quem acompanha e gosta de corrida sabe que o símbolo da Nike, né, é um símbolo famoso, mas nem sempre ele existiu. Quando ele surgiu, essa marca tinha um outro nome, tinha uma outra história, e a Designe trouxe então a voltinha da Nike, né, o símbolo da Nike. E ela então lançou, primeiramente, a dona da Nike não gostou desse símbolo. E ela falou assim: talvez eu goste com o tempo. Mas depois, todo mundo então conhece a marca da Nike, né? E hoje a gente vê as marcas tomando conta, como o McDonald's e muitas outras marcas. E aí a gente vê marcas com propósito. Essa marca e essa logotipo JA aqui, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de incentivar aos jovens a conhecer a mensagem angélica. Ela tem o propósito de levar muitos jovens a conhecer a Deus. Então, a marca tem um propósito. E o propósito, ele nos leva a um norte, né? Para onde eu vou, como começar, até onde eu quero chegar. E nós vemos que isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter um propósito. Às vezes a gente parece perdido e não sabe para onde vai, por onde começar, quando terminar. Eu acabei de fazer um pedido de oração e falei que eu estou saindo do meu serviço porque eu quero um novo horizonte para mim. Então eu vou recomeçar. Eu preciso de um propósito novo na vida trabalhista, né? E isso vai fazendo com que a gente viva melhor. Mas hoje nós vamos também falar de alguém muito interessante. Vou pegar aqui, que é uma pessoa chamada Maria Madalena. E o verso de hoje fala assim, ó:
levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Está em João 20, no verso 3. Aí a gente pergunta assim: quando tudo parece perdido? E Maria Madalena parecia que tudo estava perdido. Nós estamos na Semana Santa, agora nós lembramos de Jesus. Por que que nós lembramos de Jesus? Porque Jesus trouxe também um propósito. E na vida de Maria Madalena, Jesus fez um propósito e ela aceitou o propósito que Jesus deu para a vida dela, né? Ela tinha uma vida difícil, ela não tinha propósito nenhum, não tinha rumo, não tinha norte, não sabia por onde começar. E de repente, Maria Madalena agora encontra com Jesus, né? E agora o seu Jesus faz com que ela conheça ele profundamente, faz com que ela ganhe a marca de Cristo no coração dela. E ela vira então uma pessoa que olha Jesus mais de perto, que procura Jesus, que quer mudança de vida. Mas de repente, o que que acontece, né? O que que aconteceu com Jesus? Ele morre na cruz. E quando ela olha para a cruz, quem está na cruz? Jesus. Indefeso, não parece nada com um rei, tão frágil, dilacerado, né? Ele não parecia com o filho de Deus, né? Porque o filho de Deus estaria morrendo numa cruz, não poderia fazer nada mais por Maria Madalena, as conversas já não mais existiam e tinha somente um corpo cheio de hematomas. Seus pulmões não tinham mais ar, seus lábios eram ressecados, né? E seu último suspiro, você não vê poder e nem glória nenhuma naquele Jesus. Ela não enxergava, tinha um corpo sem vida, e a morte de Jesus parece ser a morte da esperança de Maria. Além disso, também parece a morte da devoção, né? Mas uma pessoa não desistiu de ir buscar Jesus, mesmo depois que ele estava o quê? Morto. Então, às vezes na nossa vida, a vida parece estar tão difícil que você não vê mais saída. E aquilo que era propósito já não existe mais. Então, o que que nós precisamos fazer nesse exato momento? Nós precisamos reconhecer qual era o propósito. E Maria descobriu que ela amava Jesus tanto. Maria descobriu que ela tinha tanto Jesus na vida dela que aquele corpo significava muito para ela, né? E ela continuou então a louvar a Deus quando tudo estava difícil. Quando as coisas não vão bem, é mais difícil louvar a Deus, é mais difícil ter o meu amigão Jesus. É mais é mais difícil de falar para os vizinhos, de falar para a comunidade sobre Jesus, porque parece que a minha vida não está refletindo Jesus, né? Agora, quando as coisas vão muito bem, tem uma música que diz assim: é tão bom ser cristão quando tudo vai bem pro meu lado, né? Quando a família está bem, quando os filhos estão bem, quando tudo está maravilhosamente bem, é fácil louvar a Deus quando seu time está ganhando, quando você ora e acontece, né? Tem momentos na sua vida que todos os dias você ora com 5 minutos, parece que as coisas vão acontecer para você. E agora tudo está difícil, como é que você vai viver, né? Quando tudo desmorona. Quando você é contratado para um bom emprego, também é muito bom. Quando o seu casamento vai, aqui em Minas a gente fala, vai de vento em popa, né? Quando você tira as boas notas lá na escola, quando a faculdade acontece, quando você passa no curso que você queria, os propósitos parece que está tudo encaminhado, né? Mas quando tudo parece estar perdido, quando nada, quando você vem as lágrimas, quando vem o choro, quando vem a angústia, quando você perde o emprego, quando tem perseguição, né? Quando tem perseguição no trabalho ali, quando tá tudo ao seu redor está desmoronando,
Ironicamente, a fé começa a vacilar, né? E aquela que salta de alegria agora, Maria que saltava de alegria agora com a ressurreição de Cristo, está diante da cruz de um Jesus, de um homem morto que não podia mais ouvi-la, né? Agora era um Cristo moribunda e mesmo assim Maria não se afastou dele. E como ela diz no verso, é o que que ela falou? Levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Gente, esse verso, ele mexe muito com a gente porque independente do que aconteceu, Maria sabia quem era o seu Senhor. Maria sabia o propósito de Jesus na vida dela. Então ela continuou procurando pelo seu Senhor. E quando as coisas estão difíceis, como você tem procurado? Como você tem se referido ao Senhor? O Jesus crucificado ainda era o amor da vida de Maria. E para você? Quando as coisas estão difíceis, como você procura o seu Senhor? Como você procura Jesus quando a vida está difícil, né? E então, isso são momentos que a gente deve refletir como a fé vai reagir na sua vida, independente das circunstâncias, né? O que mais nos impressiona na fé dela é que Maria amou Deus, um Jesus morto, acabado ali, como o próprio Deus. Então, quando nós nascemos com o propósito de viver com Deus, a circunstância também vira propósito. Então, que neste dia que a gente possa adorar Deus no propósito. E qual é o maior propósito de Jesus na vida de Maria? Era salvá-la. Jesus tinha o propósito de salvar a vida de Maria. Maria necessitava de salvação. E Jesus cumpriu esse propósito na vida de Maria. Maria conheceu Jesus tão intimamente, ela era uma devota de Cristo, ela amava Cristo, que ela não via Jesus como um defunto morto, ela via Jesus como seu Senhor. Então, quando tudo parecer morto na nossa vida, quando as coisas irem mal na nossa vida, nós lembramos de Maria, né? Onde está o meu Senhor? Né? Eu vou procurar o meu Senhor. Porque a Jeremias também fala assim, ó, Jeremias 29, no verso 11 diz assim: eu sei em que pensamento tem a vosso respeito, né? Diz a palavra. O pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim em que desejais. Então, assim, Deus tem muitos pensamentos para nós, Deus tem muitos pensamentos para a nossa vida. E Ele deseja nos dar o fim. Qual é o fim que Deus deseja nos dar? A salvação. No Éden, nós vimos que tinha Caim e Abel. E Deus tinha um propósito. O propósito era de salvar tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Abel. Mas quando as coisas pareceram difíceis, ainda aquelas descendências teve papéis diferentes. Uns resolveram ir para o outro caminho, lutar contra o próprio Deus, e os outros resolveram ainda continuar como Maria, dizendo: esse é o meu Senhor. Então, que nas suas dificuldades, nas suas maiores dificuldades, você lembra de quem é o seu Senhor. Porque o mesmo Senhor das suas dificuldades é o mesmo Senhor da sua marca, é o mesmo Senhor da sua vitória. Quando a Carolina, que fez a marca da Nike, né? Aquela voltinha da Nike lá, quando ela não foi tão bem aceita, ela vendeu aquela marca por US$ 35, né? Então, não ganhou nada com aquilo. E hoje a gente vê que essa marca leva muito dinheiro para a Nike, porque por essa inspiração dessa design, eles viraram uma marca muito famosa, ganharam hoje tudo que você vai falar sobre corrida, você lembra da Nike. E ela cobrou US$ 35. Depois ela foi reconhecida, a dona da empresa, a Carolina, ganhou ali algumas cotas da empresa
e ela ficou famosa, né? Viu os seus dias de glória. Então, os nossos dias difíceis também revelam o nosso Senhor. E como é o seu olhar para o seu Senhor, né? Que o seu propósito seja cumprido, seu propósito seja cumprido, né? Que Jesus seja o propósito da sua vida, que conhecer a Deus seja o propósito da sua vida. E conhecer a Deus que seja profundamente. Assim como os descendentes de Abel procuraram novamente conhecer a Deus profundamente, que nós sejamos como eles, procurarmos conhecer a Deus profundamente com um propósito de salvar a mim e também a outros, né? Tantos outros. Hoje, quando sair de casa, quando encontrar uma criança, dê um sorriso, pegue uma fruta que esteja na sua casa, dê para alguém, dê bom dia com alegria, mesmo que a sua dor seja grande, mesmo que você tenha muitos problemas, comece a olhar a vida de forma diferente. Comece a ver Jesus em tudo que vi pela sua frente hoje, né? Faça como Maria, procure o Senhor em todas as coisas, em todos os propósitos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário com um propósito. Jesus vivia de propósito, ele viveu nessa terra com um propósito, morrer para salvar a humanidade. E ele quer salvar você. Mesmo que as coisas parecem não ter propósito nesse momento, ele te ama e ele quer que você viva uma vida de propósito de salvação. Assim como a marca dos jovens adventistas tem esses anjinhos, que é as três mensagens angélicas, que hoje você possa sair de casa e descobrir que o novo emprego que o Senhor vai dar para você hoje é com o propósito de salvar você e outras famílias, outras pessoas. Que hoje, a hora que você sair de casa, que o seu sorriso que você vai dar para alguém hoje é com o propósito de salvar você e as outras pessoas. Então, lembre-se sempre disso. Viva sempre no propósito de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um ótimo dia. Obrigada, Lucília, que mensagem poderosa. Muito obrigada mesmo. Com certeza Deus falou através de você a cada um de nós. E se você que está nos assistindo depois, se essa mensagem preencheu também seu coração, mais uma vez peço que você deixe seu like aqui e compartilhe com alguém. E convidamos você para estar presente com a gente na próxima terça-feira, ao vivo, aqui pelo Zoom. Até mais, pessoal.